nós vamos falar sobre união e afeição entre parentes. É um tema muito marcante e significativo, porque se a gente parar para pensar, a gente sempre tem um vínculo maior com um familiar do que com o outro, uma desavença com um parente que às vezes chega, um agregado que chega, uma afinidade maior por um irmão que por outro. E a espiritualidade vai explicar isso para a gente de uma forma muito objetiva e clara através da reencarnação, através dos laços de reencarnação, através das leis de causa e efeito, que vão unir sobre o mesmo teto aquelas pessoas que precisam. E a gente, às vezes, comete um pequeno erro. A gente acha que sempre que a gente está com um familiar difícil na nossa convivência, porque laços familiares que nós estamos falando aqui são laços familiares consanguíneos. Qual a diferença? A diferença é que nós temos uma imensa família espiritual de afins que estão no mundo espiritual, que já foram nossas mães em outras vidas, esposos em outra vida, amigos próximos em outras vidas. Mas aqui, sob o mesmo teto, nós temos pessoas que necessitam estar juntas. E aí, no livro Opinião Espírita, do Chico e do Valdo Vieira, o Emmanuel fala para a gente o seguinte: a reencarnação, na verdade, é uma redenção. Mas observa que a bondade não exclui a justiça divina. E que o espírito indébito é constrangido ao resgate de si próprio através da reencarnação, tantas vezes quanto sejam necessárias. Então, a gente está junto do mesmo teto para resgatar a dívida com o outro que a gente lesou? Sim. Para aprender a perdoar? Sim. Para refazer vínculos que foram desgastados? Sim. Mas principalmente, para o resgate de nós mesmos. Para a gente aprender. E aí que está a beleza desse estudo. É a gente não colocar a visão no outro, mas assumirmos a nossa responsabilidade de nos melhorarmos. E ele fala para a gente o seguinte: no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar objetivamente sobre a família consanguínea. E ele fala para a gente assim, ó: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como um centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, dentre as dificuldades da convivência familiar, a primeira grande dificuldade são os imensos telões que a gente tem, que são as pessoas que estão ali, que refletem como espelhos nós mesmos. Às vezes a pessoa tem uma característica mais evidente, mais exacerbada, que a gente também tem. Por exemplo, vamos falar de qualquer característica aqui, um milindre, que a gente também tem, mas que a gente deixa tão guardado no nosso íntimo que a gente esconde ela de nós mesmos e no outro fica evidente. Então, num grupo de 4, 5 pessoas que estão na mesma casa, você se vê refletindo nos outros, no seu filho, no seu marido, na sua irmã, os seus próprios defeitos. E esse espelho é muito marcante. Por quê? São pessoas que passaram por provações e dificuldades em outras vidas e que vieram para o reajuste.
E o Emmanuel fala pra gente, seria tão mais fácil se a gente tivesse perdoado, se a gente tivesse amado, oferecido essa compaixão em outra vida, ao invés de necessitar reencarnarmos muitas vezes compulsoriamente dentro de um vínculo tão próximo quanto familiar. Porque um amigo você pode deixar de conviver, um trabalho você pode trocar por outro, mas e um filho? E uma mãe? Claro que nós não estamos falando aqui de casos específicos ou especiais, onde essa desavença é muito grande, ou onde tem uma aversão muito grande. Mas nós estamos falando, por exemplo, do caso que a gente vai lembrar aqui, do Segismundo, do Missionários da Luz, que todo mundo já ouviu, mas a gente tem que relembrar. O Segismundo, em outra vida, ele conviveu com um casal, que era a Raquel e o Adelino. Eles eram um casal. E ele foi se introduziu na vida desse casal e acabou tendo um caso com a Raquel. O marido descobriu. E naquela época eles iam para o duelo. E ele acabou sendo morto pelo adúltero. Então, ele foi um traidor, homicida. Mas, gente, ele trabalhou tanto no bem. Mas ele fez tanta coisa boa no mundo espiritual que ele reencarnou com vários espíritos. Ele estava programada a reencarnação dele com vários espíritos para ajudá-lo. Eu acho que eu não tive uma reencarnação como a dele, um preparo, porque o preparo a gente vê com muito carinho e cuidado a quantidade de espíritos envolvidos. Chegando naquele momento, a mãe, o momento que vai ser ligado ao corpo físico, a mãe o recebe com todo carinho, porque já havia perdoado. Mas o pai, apesar de ter combinado no mundo espiritual que o receberia como filho, apesar de ter perdoado no mundo espiritual, apesar da programação ter sido feita em conjunto, quando ele vai receber o filho, ele sente uma aversão, um medo. E ele não quer o filho de jeito nenhum. Aí entra a espiritualidade. E age de forma amorosa. E refaz a lembrança daquilo que foi combinado do mundo espiritual. E é maravilhoso. Todo mundo lembra dessa parte. Quando ele aceita o filho nos braços junto com a Raquel. Porque a gente vê, gente, um neném nascendo, a sua cara, aquele bebê frágil, indefeso, sem você se lembrar que ele te traiu, roubou sua esposa e te matou em outra vida. Está ali, sob os seus cuidados, totalmente dependente do seu amor. Porque um recém-nascido é totalmente dependente do pai. Não é que nem um filhote de galinha que consegue se virar, ou de alguns animais que já consegue se virar, quando da tartaruga já vai procurando o mar, já vai nadando. O ser humano, ele é totalmente dependente do pai. Então está ali, implorando o amor àquele que fez tanta coisa. E tem um outro livro que eu gosto demais. Esse livro, para mim, mostra a justiça divina. É o Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu é um livro imperdível do André Luiz, mas que mostra a justiça divina de uma forma brilhante. Olha como que é o livro. É assim, ó. Tem um pai e uma mãe casados que vão ter 2 filhos. Uma menina mais velha, que é a Evelina, e um menininho menorzinho chamado Júlio. Mas a mãe, por algum motivo, vem a desencarnar.
deixando o pai sozinho com um casal de filhos. O pai se casa de novo. E a mãe, desencarnada, não aceita de jeito nenhum aquele segundo casamento. Já está com muita raiva. Já começa a se tornar uma obsessora no lar. A segunda esposa sente um certo ciúme dos filhos, principalmente do pequeno, que era muito grudado no pai. A ponto de um dia ir com eles para a praia, ver que o menininho pequeno está passando um aperto ali no mar, que estava mais revolto. Ela não quer que ele morra. Mas ela fala assim, vou deixar passar um perrenguezinho ali, antes de eu ir lá ajudar. Mas quando ela vai ajudar, já é tarde demais e o menino desencarna. Aí gera nela, na segunda esposa, um complexo de culpa enorme. Um complexo grave de culpa. Que a mãe obsessora, desencarnada, aproveita esse complexo de culpa e se acopla mente a mente a ela. Fala para ela, você matou o menino, sou homicida, você merece morrer. E a segunda esposa vai definhando, até que ela está tão fraca, e a obsessora tão ligada a ela, que a filha dela, Evelina, faz uma prece, pedindo ajuda ao mundo espiritual. Para quem que ela faz a prece? Para a mãe desencarnada, que era a própria obsessora. Só que nenhuma prece é perdida. Vai para a área de captação de prece, onde a Evelina veio, no núcleo de onde ela veio no mundo espiritual, e eles vão à casa ajudar a menina. Chegando lá, a expressão da primeira esposa desencarnada, da mãe, era a pior possível. Era uma obsessora dessas que dava medo de tanta raiva e rancor e mágoa. Mas para a gente simplificar, a gente vai lembrar dos benfeitores falando: você está tão focada, mas tão focada nessa raiva que você tem da segunda esposa, você está tão focada nisso que você não lembrou de pensar onde está seu filho que desencarnou. Aí ela para e pensa assim, é mesmo. Eu estou tão focada no ódio, e a gente faz isso no nosso dia a dia, tão focada numa situação ruim, que ela esqueceu de procurar pelo filho. E aí ela é levada onde o filho está. Gente, a alegria dela ao ver o filho é imensa. Ela abraça o menino com aquela saudade, beija, até que ela observa que o menino, apesar de muito feliz com a presença dela, não para de chorar um minuto. Porque ele tem uma ferida aberta, enorme na garganta. Uma ferida que não melhora com os médicos espirituais, fazendo o tratamento, não melhora com o passe que ele recebe todo dia, não melhora com água fluidificada, nada faz passar. E as semanas vão passando e nada faz passar a dor da criança. A gente, quando está com o filho com amidalite, já desespera para levar no médico. Imagina ela semanas vendo uma ferida enorme aberta que não cicatriza de forma alguma. Ela vai perguntar para os amigos espirituais o que pode ser feito para ajudar. Aí eles contam para ela a história do Júlio. Na vida anterior, o Júlio era noivo. E por questão amorosa, a menina deixa o Júlio. Desfaz o noivado. E ele entra em profunda depressão. Toma veneno. Quase morre,
Mas os amigos conseguem resgatá-lo a tempo e ele fica meses no hospital. Mas se recupera. Quem já teve paciente internado por envenenamento sabe, por tentativa de suicídio, sabe que é muito triste de ver. E ele fica meses, porque ele realmente tentou suicídio. Pouco tempo, alguns meses depois, ele recebe alta. E ele vai por conta do amor, que a gente nem sabe o que estava planejado, né? Quem sabe estava planejado dele encontrar uma outra pessoa, que seria uma pessoa que ia dar todo o carinho para ele, que ia ter filhos e tudo mais, mas ele resolve cometer o suicídio por afogamento e morre afogado. Então, nessa vida, ele primeiro se refaz do suicídio, do afogamento. Mas ele guarda dentro dele um complexo muito grande de culpa da tentativa real de suicídio por envenenamento. Então, a garganta estava numa ferida aberta. Olha que coisa mais linda. Nessa vida, ele desencarna afogado. Claro que a madrasta não precisava ajudar. Ia ter algum outro episódio, ela não precisava de ser a pedra de tropeço. Mas estava planejado dele falecer por afogamento. E ele desencarna por afogamento. Mas a tentativa de suicídio dele por envenenamento permanecia no perispírito dele. E aí os médicos espirituais falam para ela: só tem um jeito de fechar essa ferida: refazendo o perispírito. E como que a gente faz isso? Ele tem que reencarnar. Então vamos levar ele para reencarnar. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Tá, mas para ele reencarnar, com essa ferida aberta, qualquer infecção, qualquer processo inflamatório, pode levar a óbito ele ainda pequeno. Então ele vai reencarnar para refazer o perispírito. Quem vai querer aceitar um filho que vai viver poucos anos? Ela pensou e falou assim: a madrasta. Gente, a justiça é tão perfeita, porque a madrasta, que tinha um complexo de culpa pelo menino ter morrido, recebe da ex-obsessora, que agora se transforma numa protetora familiar, os filhos no braço aos prantos, de alegria, de poder refazer o vínculo que ela tinha perdido. E ela tem chance de ser a mãe daquela que a ajudou a tirar a vida. Mas ela não matou uma criança, entre aspas, deixou morrer? Um menino com 2 anos, que também tinha a ferida aberta, pega difteria ou croup. Quantas pessoas pegaram o croup? Poucas faleceram por croup. O menino com o perispírito lesado desencarna com croup. Pouca idade, 3 anos, desencarna com croup. Ela sente a dor de perder um filho que ela tinha deixado desencarnar. E aí olha como que a história toda se completa. A obsessora ferrenha vira uma protetora familiar. O menino que tinha cometido suicídio em outra vida, por afogamento, morre por afogamento. Ele tinha tentado suicídio por envenenamento, a ferida aberta, morre com croup. A madrasta, que tinha deixado o menino morrer, recebe o menino, dá vida para o menino e perde ele com 3 anos de idade. Esses são os laços que estão nas nossas casas. A gente, graças a Deus, não tem conhecimento da história. A gente não tem conhecimento, como o Segismundo, consciente do que aconteceu, para você receber o seu homicida como seu filhinho fofo, que você vai ensinar a andar, vai ensinar o carinho, o afeto, levar na aula de evangelização.
Então, a história do Entre a Terra e o Céu, para mim, é assim. Mostra toda a justiça divina com a misericórdia junto. Porque vocês veem que cada personagem desse sofreu a justiça divina, quer dizer, sofreu no sentido de passou pela justiça divina, mas com amor. Sendo filho, sendo resgatado, passando de obsessora a protetora, recebendo o filho que tinha deixado morrer. Então, uma coisa linda. E aí, no Pensamento e Vida, o Emmanuel fala pra gente. A família consanguínea, então, entre o homem, é esse centro essencial dos nossos reflexos. Temos, assim, nos grupos domésticos, laços de elevação e alegria, aquelas pessoas que a gente sente uma afinidade profunda, que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido em outra vida, mas também algemas de constrangimento e aversão, as quais recolhemos de volta aos clichês, aqueles padrões repetitivos que a gente está tendo de várias e várias encarnações, que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que a gente necessita mudar esses clichês repetitivos à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. E quando a gente tem a chance de refazer esses clichês repetitivos, são recursos novos, que a gente vai fazer a produção de novos reflexos espirituais, aí sim, suscetíveis de anular aquelas ações terríveis que todos nós, todos, cometemos no pretérito, ou muito próximo, ou mais distante. Então, quando a gente rompe esse clichê repetitivo, aí a gente produz os reflexos novos que faz com que a gente consiga resgatar a dívida e resgatar a gente mesmo. Para sermos pessoas melhores. Eu lembro de uma vez que a gente pensa nesse negócio de duelo, de matar, a gente acha, vou ficar aqui para eu te ver melhor, que a gente acha que a gente vai, que os vínculos são criados por problemas dentro só do núcleo familiar. Mais uma vez eu estava no Rio de Janeiro, dentro de um táxi, voltando da rodoviária. E o motorista do táxi estava indo lá, me deixar em casa, quando veio uma moto, ultrapassa, dá uma fechada no táxi. Aí o táxi vai com toda velocidade e fecha a moto. Aí sai, para a moto e o cara desce com um revólver e fica apontando para mim dentro do táxi. O motorista do táxi vai e desce com uma trave daquela de ferro. Chega a polícia na mesma hora. Parecia que estava ali do lado. Algema os dois. Ainda foi até engraçado que eu cheguei para o motorista do táxi, saí do táxi, virei para ele algemado, falei assim, ô moço, quanto que eu te devo? Aí o moço, minha filha, vai para casa. Vai para casa. Uma briga dessa, gente, podia terminar em óbito? Claro que podia. Em outra vida você veio o quê? Irmão. Foi uma aversão criada naquela vida, não estava programado para isso. Então, nem sempre quando a gente fala de laços de afinidade ou de aversão, são de muitos anos atrás. Mas na família consanguínea, alguma coisa você tem que aprender. E os maiores desafios, primeiro é o reflexo que a gente falou. O segundo, que o Haroldo vai trazer para a gente, Dutra Dias, é a intimidade. A intimidade tira o filtro da gente. Sabe aquele filtro que você se mostra para outra pessoa como uma pessoa solícita, calma, agradável, mas que quem te conhece naquele núcleo familiar sabe que a história não é bem assim. Que você às vezes é uma pessoa bem brava. Que você às vezes tem um pavio curto. E
A sugestão do André Luiz para a gente é: trate o seu familiar como você estivesse tratando uma visita. Você imaginou acordar de manhã e fazer o café da manhã para o seu marido, para você, para toda a família, oferecer a melhor louça para todo mundo, desejar bom dia, perguntar se precisa de carona, ajudar a passar roupa, perguntar se precisa de alguma coisa? Esse filtro que a gente tem com a visita, a gente perde na intimidade, que mostra, segundo Haroldo Dutra Dias, a nossa pior face, que é a face verdadeira. Uma vez eu lembro do meu filho pequeno, meu filho falou assim comigo: eu fico nervoso aqui em casa, porque com os meus amigos eu não fico nervoso. Quem manda você tomar banho? Quem manda você estudar? Quem cobra você estar estudando? Quem cobra se você está comendo direito? Quem manda você guardar a roupa no lugar? Seus amigos fazem isso? Não. Então a intimidade tira um filtro da gente. E às vezes as pessoas nem te reconhecem, falam assim: não imaginava que a pessoa fosse desse jeito. E o terceiro grande desafio, então o primeiro é o espelho que você vê no outro, o segundo é a intimidade, e o terceiro grande desafio de um núcleo familiar são os adversários que estão encarnados no mesmo grupo. Adversários, gente, às vezes de séculos. Encarnados e desencarnados, né? Que estão naquele mesmo grupo envolvido, mas na família consanguínea que a gente está querendo dizer, dos encarnados. Você não sabe o que você fez com a sua mãe, o que sua mãe fez com você, o que você fez com seu pai, por que seu pai prefere o seu irmão, por que você tem afinidade maior com um filho do que com o outro. É o nosso pretérito. E aquele familiar difícil que foi colocado ao seu lado, é para você restituir alguma coisa? Muito provavelmente. Mas é também para você aprender. Seja perdoar, seja amar. Em geral, uma dessas duas coisas, que estão bem ligadas. Então você não pensa que aquela cruz foi colocada para você porque você é um espírito de luz e que está tentando ajudá-lo. Muitas vezes ele é o seu maior professor, que está te ajudando a se melhorar, que está te ajudando a ser uma pessoa mais calma, a ter paciência. Aquele familiar, aquele filho, vamos dizer, que por mais amor que você dê, não consegue retribuir o carinho. Aquele filho que por mais que você se entregue, não consegue te dar de volta aquele amor, pode estar nas suas algemas do passado que você mesmo forjou. E agora você tem que ter calma para você desfazer esses laços que foram pesados. A gente sabe que a gente tem os elementos da culpa. Culpa é quando você, assim, sabe que fez alguma coisa errada, mas você está mais preocupado com o que os outros descubram. Você ainda está envergonhado daquilo. Arrependimento já é mais profundo, porque aquilo você já tem vontade de restituir a pessoa em alguma coisa. Depois você precisa de espiar aquela situação que você vivenciou, para só depois você conseguir resgatar. Então, se a gente está resgatando dívidas, a gente já passou por todo esse processo. Como o Segismundo passou no mundo espiritual. Da culpa, do arrependimento, da expiação de não querer, não poder, não ser querido naquele núcleo familiar, e o resgate que ele ia fazer sendo filho. Aí, o que vai falar pra gente, que é muito interessante, é se o resgate pode dar uma sensação de você falar que só o resgate da pessoa pode dar uma sensação de um raciocínio unilateral, como se você devesse alguma coisa. Mas você pode ter certeza que, se tratando de um familiar difícil, você também tem o que aprender. E tem mais. Numa relação
de outras vidas, que a gente está resgatando sentimentos, a pior coisa que a gente pode tentar fazer é convencer o outro que você está certo, sem humildade, porque o outro já tem uma dívida, você já tem uma dívida com ele. E você convencer que você é melhor do que ele, já não vai funcionar. Palavras, nesse caso, é o que menos dá certo. Palavras, nesse caso, podem complicar ao invés de ajudar. E aí ele fala pra gente o seguinte, ó. Cada parente que você tem é esse telão enorme que vai mostrar a deficiência que você tem um com o outro. E aí no livro Através do Tempo, de Emmanuel, no capítulo 41, ele fala o seguinte: amar os nossos adversários desde o presente, agora, enquanto a gente ainda está com eles nessa vida, ofertando-lhe o coração em forma de tolerância. Você vê, não é nada fácil. Tolerância, trabalho, devotamento, ternura é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância ou leviandade, a gente vai endereçar para o futuro. Em vez de você resgatar aqui, enquanto você está, em vez de você perdoar, em vez de você relevar, você está mandando para outra vida, onde você vai ser constrangido a vir numa relação onde você vai ser obrigado a conviver no mesmo núcleo familiar. Olha que coisa interessante. Você vai ser constrangido ao resgate, aí pode ser expiatório. E ele continua assim, ó. Lembremos que ainda ontem a gente acalentava antipatia, desafio, cultivava o ódio, mas recordemos que semelhantes laços de trevas algemavam-nos do espírito a largas sendas inferiores, impondo-nos, sabe o quê? Reencarnações difíceis e angustiosas no campo da purgação da experiência terrestre. Então, que a gente possa renascer no mundo, porque se nos retarde o amor, nos nossos testemunhos de paciência e compreensão, nós vamos ser constrangidos à justiça. Nós vamos ser obrigados a resgatar, de alguma forma. E aí o templo familiar vai se transformar, segundo Emmanuel fala nesse texto, num triste reduto de sofrimento e treva. E ainda fala para a gente o seguinte: a gente vai ter, na forma de entes amados, velhos inimigos, que se originam no santuário doméstico como os nossos credores intransigentes. Aquele que vai tomar conta de você e que o Haroldo fala que vai ser o fiscal da Receita Federal junto com a Operação Lava Jato dentro da sua casa. Que vai querer pegar aquele detalhezinho que você errou para divulgar para todo mundo. E que você vai ter que compreender. Você vai ter que aceitar. Eu não ia falar do pessoal, mas eu vou falar para vocês terem uma ideia que eu tive desde pequeno, eu via desde muito pequena, como médium, eu tinha um sonho recorrente, que eu estava decapitando meu irmão, que é bem mais novo que eu. E aí eu via a cabeça dele rolar, era uma coisa horrível. E esse sonho era repetitivo, era todos os dias. E eu não contava para ninguém da minha família. Um dia, sem ninguém saber, numa reunião mediúnica, foi me falado de uma época, muito lá atrás, onde eu era tipo um samurai daquela época, que eram aqueles guerreiros com espada e tudo mais, e que eu tinha matado o meu irmão nessa vida de hoje. Que você vê que tem laços diferentes entre os irmãos, assim. Você vê, certas vezes, uma certa
um certo afastamento de um e uma certa proximidade demais com a minha irmã. Você vê esses laços de quem precisa curar? A gente. A gente. Quem precisa resgatar? A gente. Aí eu virei para o meu irmão um dia e falei assim, tem pouco tempo. Eu já estava até com o Luiz, a gente está junto já há 10 anos, inclusive, mas tem pouco tempo. Virei para ele e falei assim, Igor. Falei o nome dele, né? Eu não lembro do que aconteceu em outra vida. Mas eu peço de todo o coração que você me desculpe por qualquer coisa que eu possa ter te feito. Porque o meu sentimento por você hoje é totalmente diferente. É de admiração, é de respeito, é de agradecimento. A chance que eu estou tendo nessa vida de resgatar um débito de séculos passados. Séculos. Ah, a gente já reencarnou junto em outras vidas? Não sei. Não me foi passado isso. Mas séculos passados. Aí você vai falar, e com a sua irmã? Com a minha irmã é um vínculo afetivo e amoroso muito próximo. Que me mostra essa relação de afeto, que a gente vem na mesma família para a gente construir as coisas juntos e tudo. E com ele, essa provação, expiação de que a gente precisa resgatar alguma coisa. E que foi me dada essa oportunidade. Um caso muito interessante que a gente tem de uma banda, isso quem contou também foi o Haroldo, mas a gente vê entrevistas que falam, em vários locais, a mãe e o pai dão depoimento de uma banda famosa, onde um dos integrantes foi fazer o exame de ultrassom com a esposa. No exame de ultrassom, um médico, por uma infelicidade, fala para ele o seguinte, olha, eu, no seu lugar, eu não ia querer ter um filho com um problema mental. Eu falei assim, eu também não quero, não, Então, a gente pode te ajudar a resolver isso. Posso dar um remédio para sua esposa, para ela abortar a criança porque tem síndrome de Down. Eu disse, olha, mas eu não posso tomar essa decisão sozinha, eu tenho que conversar com ela. Vai conversar com ela, ela fala assim, não, eu não aceito de jeito nenhum. Eu vou ter esse filho. E o pai fala, não, mas eu não quero ter esse filho. A gente tem outro, mas esse eu não quero ter. Se for para ter, a gente separa. Aí ela fala, então que a gente separe. E ficaram 40 dias sem se falar. Até que a gente imagina o esforço que a espiritualidade fez, que ele revê as suas condutas e volta para o lar. E, gente, o que esse pai virou assim? Faz ONG para síndrome de Down, faz palestras sobre isso, coloca na mídia a história dele, divulga com a esposa que o menino é a luz da vida dele que fala. É a luz da vida dele. E aí o Emmanuel continua pra gente, ó. Surgem, como a gente falou, filhos ingratos e tiranizantes, ou por entes invulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-nos ao mais doloroso acerto, estruturado agora nessa vida em suor e pranto. Quanto o nosso perdão puro e simples ia conseguir jungir a bruma aviltante da crueldade em brisa de esquecimento. Nessa vida, a gente está tendo a chance de fazer isso. Todos nós. É porque a gente não conhece a história. E agora é uma frase das mais marcantes para mim do Emmanuel, que ele fala, para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos. Olha que frase forte. Pela força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos inquisitores dos nossos dias, saibamos amar hoje. E aí ele dá a receita para a gente, da terapêutica da convivência familiar. Ele fala o seguinte, o mal é apenas mal para aqueles que o fazem. Transmuta em bem aqueles que recolhem entre a paz do silêncio e a prece da humildade. Esses são os dois segredos para a gente conviver bem em família.
a paz do silêncio e a prece da humildade. Eu vou abrir também aqui um parênteses para uma receita que o meu marido me ensinou. Que o Emmanuel fala pra gente que nos momentos de briga, nos momentos de que você tá fora de si, palavras não te ajudam quando essas relações vêm do pretérito. E ele ainda fala mais. Palavras vêm com carga emocional. E aí um dia o meu marido, eu gosto de resolver os problemas, eu não gosto de dormir com raiva, brigado, nada disso. Uma vez meu marido falou assim, você tem que aprender a lidar comigo. Assim, se eu estou chateado, me deixa quieto, num silêncio operante. Aí eu me recolho no meu canto, leio alguma coisa, vejo uma palestra igual a gente estava vendo aqui, de alguma palestra espírita, vejo alguma mensagem. E aí é impressionante a mudança que causa na família. Parece que aquilo se dilui. O seu sentimento dilui e a carga emocional que você passa dilui. E a prece da humildade. A humildade da gente saber que a gente tem muitos defeitos. Que nós somos muito imperfeitos ainda. E que nós temos um largo caminho pela frente. Assim como aqueles que convivem com a gente. No livro Coragem, uma psicografia do Chico, mas no capítulo 22, que chama Quanto Puderes, para mim é uma das mensagens mais bonitas sobre a convivência familiar. Ele fala assim, quanto puderes, não te afastes do lar. Não deixe o seu lar. Ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Não te afastes do lar. Quanto puderes, quanto te sejas possível, suporta aquela esposa incompreensível e exigente, ainda mesmo quando surge aos teus olhos como um empecilho a sua felicidade. Ainda mesmo quando ela estiver doente, quando ela sofrer um AVC, quando você pensar assim, eu poderia ser mais feliz se ela não estivesse aqui. Como uma paciente minha que teve um tumor cerebral grave, já não falava, já não andava, mas o marido levava ela com carinho, com amor. Ela ia no começo rastejando. Em alguns meses a gente teve que ocluir, fechar, dar ponto no olho dela que estava aberto e tudo mais. No final, ela já conseguia falar. Ela já conseguia levar uma flor para mim. Foi lindo o dia que ela levou a flor para mim, caminhando. Ela já desencarnou, tem pouco tempo. Mas ainda mesmo quando essa esposa aparecer para você, é um empecilho para a sua felicidade. Porque você não sabe o que aconteceu nas suas vidas passadas. Cabe a gente aprender a amar. Independente do que você fez, você só vai amar aquele que você maltratou e você precisa do perdão. Ou você só vai amar aquele que te trata bem. E isso até quem está preso, um serial killer, faz. Como diz o Chico pra gente. Amar quem nos ama? Ué, só se você for doido. Todo mundo ama, ué. Amar quem te trata mal que é o difícil. E ele continua. Quanto estiver ao seu alcance, tolera aquele companheiro áspero, indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário das tuas melhores esperanças. E quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos, ainda mesmo quando te se afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos do bem. Ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Menos simpático, ainda mesmo quando escarneçam das suas melhores aspirações. Você não sabe o que você fez com seu irmão em outra vida. Você não sabe qual foi o débito. Você não sabe, mas uma coisa você sabe. Que Deus é justo. E vocês não estão ali como irmãos à toa. Tem um motivo. Isso
é o fator primordial do nosso estudo de hoje. Tem um motivo. Essa certeza tem que existir na gente. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? A existência de Deus, que é absolutamente bom e justo. A pluralidade das existências, nós estamos reencarnando várias vezes. A pluralidade dos mundos habitados, tanto de encarnados quanto desencarnados. A comunicabilidade dos espíritos, que a gente se comunica, você sabendo ou não, tem uma legião de espíritos te influenciando para aquilo que você está colocando sua emoção. Seja para o bem, para o perdão, seja para o mal, para a revanche. E a imortalidade da alma. E aí ele fala, apaga a fogueira da impulsividade. Olha que coisa mais linda. A fogueira da impulsividade. Apaga essa fogueira. Que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida. E vai para adiante. Para de reclamar da sua vida. Para de reclamar do seu núcleo familiar, que é o objetivo do estudo de hoje. Você está no lar que você merece, que você precisa, que é o mais adequado para a sua evolução espiritual no ponto que você está. Acredite você ou não. Você não pediu para vir como filho da sua mãe. Você provavelmente implorou. Eu estava conversando com meus filhos há pouco tempo atrás, até falei com meu marido isso. Conversei com cada um em separado. Falei do esforço que a gente está fazendo, da faculdade de medicina que a gente está pagando, do esforço que a gente está fazendo em trabalhar em benefício deles. E da certeza que eles têm que ter, do amor que existe para a gente. Porque a reencarnação deles está sendo bancada e foi aceita por mim que sou mãe. Eu falei, pode deixar Deus, eu vou cuidar dele. Eu falei isso. Falei para eles, então se der errado, eu sou responsável por você, meu filho. Eu sou responsável. Eu banquei a sua encarnação. E aí continua falando pra gente a frase maravilhosa. A disciplina antecede a espontaneidade. Porque no começo, às vezes, você tem que se esforçar para você se dar bem, para você perdoar, para você querer. Mas depois de tanto esforço e daquela ação repetitiva, aquilo se torna espontâneo. Aquilo já flui de você de forma espontânea. E para finalizar, porque ainda tem muitas coisas para a gente falar, mas para finalizar, eu gosto muito de um exemplo que o Casimiro Cunha fala para a gente, de uma mensagem, que eu vou falar só alguns pedacinhos dela, que exemplifica muito o que a gente tem que viver na nossa família. Chama Simplifica. Fala o seguinte: você clama que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito. Simplifica, gente. Simplifica. É muita conta buscar-te. Armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco. Simplifica. Simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica. Simplifica. Encontras no próprio lar parente que te fere e implica, desculpa sem reclamar logo. Simplifica. Torna as coisas simples. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensas que não se explica, esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica.
Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bicas. Não deite limão dos olhos. Simplifica. Simplifica. E o Casimiro Cunha termina. Recorres em pranto ao mestre, na luta que te complica, e Jesus te pede em silêncio. Simplifica. Simplifica. E o Haroldo Dutra Dias conta pra gente a história de um casal que foi procurar o Chico Xavier. Que ele tinha 2 filhos, que na hora do culto no lar, resolviam fazer a maior algazarra, porque queriam um biscoito que estavam na cozinha. E eles já tinham deixado de castigo, já tinham dado bronca, já tinham sido rígidos com os meninos, mas nada fazia aquela postura mudar. E o Chico falou para eles assim, por que você não pega o pote de biscoito e põe na mesa do culto no lar? Simplifica, meu filho. Simplifica. Põe o biscoito na mesa. Deixa eles assistirem o culto comendo biscoito. As coisas em gerais são mais fáceis do que a gente traz. Porque grande parte das vezes a gente está carregando um peso emocional muito grande. Aí, para terminar, eu quero lembrar a gente dos exemplos de Jesus quanto a essa terapia familiar que o Emmanuel sugere para a gente. Qual que é a terapia? O silêncio operante e a humildade. Jesus viveu a vida dele baseado nesses 2 princípios. Mais uma vez o Haroldo, que é uma pessoa que eu gosto muito dos estudos dele, conta pra gente que as pessoas chegam para ele, e ele já viu várias exposições, daquela mulher que foi apedrejada por aquele julgamento, tudo bem, viciado na fonte, porque eles só levam a adúltera para ser julgada, não se preocupam com o homem adúltero que estava lá, e querem um apedrejamento. E perguntam para o Haroldo o que Jesus estava escrevendo na areia. Mas só que eles esquecem que na passagem, a primeira coisa que estava escrita é assim, levam a adúltera para Jesus fazer o julgamento e falam para ele, Moisés mandava apedrejar. O que você manda a gente fazer? Você é contra ou a favor de Moisés? Era a questão. Tem que apedrejar ou não tem? Porque ele era por amor, vai apedrejar, então vai ser contra Moisés. E aí, ao invés das pessoas focarem no que Jesus faz, ele fala, está escrito no texto, Jesus faz silêncio. Só que o silêncio de Jesus não é um silêncio que julga o outro, é um silêncio operante, capaz de ver no outro aquilo que ele está sofrendo, empático. Só depois Jesus começa a escrever na areia aqueles defeitos que todos nós temos e todos ali estavam se identificando. E a força moral de Jesus era tamanha que ninguém teve coragem de fingir-se santo. E foi saindo um por um dali. Jesus olhava Maria Madalena e conseguia, no silêncio da alma dele, visualizar, segundo o Divaldo Franco, Teresa d'Ávila. Lá na frente. Ele viu um Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que cobrava do próprio povo dele judeu, uma quantia exorbitante que os romanos cobravam, então ele era odiado pelos irmãos dele, do núcleo, né, dele de judeus. Ele via Bezerra de Menezes, que doou tudo para os outros, que era o exemplo de médico. Quando ele teve junto com Pilatos, Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? Jesus já tinha demonstrado toda a verdade com os exemplos dele. O que adianta a palavra ali? Pilatos não ia entender. Jesus faz o quê? Silêncio. E o silêncio foi tamanho que o Pilatos olha nos olhos de Jesus e fala assim, eu não consigo ver nada de errado nesse homem. Aí ele vai lá lavar as mãos por conta daquilo tudo. Exemplo de humildade de Jesus, a vida dele toda foi de humildade.
Ele não tinha ele, o governador espiritual do orbe, não tinha onde deitar a cabeça, não tinha uma pedra para deitar a cabeça. Ele, com 12 anos, que pela inteligência dele foi chamado para ir junto do templo, trabalhar no templo e tudo mais, resolve seguir com o pai o caminho da carpintaria. Jesus, frente a frente com Pilatos. Pilatos, governador da Judéia. A Judéia nem existe mais. Jesus, governador do orbe. Até hoje, governador do orbe. Jesus não condena Pilatos. Humildade. O exemplo de humildade e de silêncio operante. Que é o que a gente deve fazer no nosso núcleo familiar. Com esforço, perseverança, trabalho, consciente de que aquilo ali é um resgate. Antes de tudo, de nós mesmos. Um resgate do nosso espírito imortal. Que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar dia a dia, várias vezes, às vezes, no mesmo dia, o resgate com aqueles que estão ali para nos ensinar.